Muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez, tá? Hoje o nosso Happy Hour vai tratar das questões relacionadas à parte de redação, lógico que redação nível CESP, né? Para tirar, óbvio, algumas questões que porventura vocês tenham em relação a dúvidas, né? Porque para quem já é da turma da noite, que eu já ministrei uma aula, mais ou menos eu já abarquei o início dessa aula aqui, mas eu vou entrar em outra questão, numa outra celeuma de discussão aqui, para que nós possamos aí abranger toda a especificidade da prova do CESP. Independente se você vai fazer PRF daqui a um tempinho, ou quem vai fazer PF agora, né, cheirando já ao dia da prova, cheirando mesmo, está sentindo o cheiro já, na ansiedade toda. Então, nós temos que, na verdade, buscar na prova de redação, não aquela que vai lhe eliminar, pelo contrário, aquela que vai alavancar a sua colocação, a sua classificação. Tá? Eu guardo isso sempre como carta na manga para que você tenha esse recurso de parte escrita, que é a única em que você vai utilizar, a exceção de quem vai fazer para delegado, que não vai fazer prova aí de redação, vai fazer peça, e é bem diferente. Mas para quem vai ser agente, para vocês que estão aqui, que serão agentes, né, no plural, então, a intenção é essa. Bom, o CESP ele tem alguns critérios a serem seguidos, né? A serem, na verdade, abarcados por vocês. Quando você fala do critério do espelho da prova dissertativa, entender um processo de dissertação e argumentação é de suma importância. Nem todos os textos são argumentativos, mas todos são dissertativos. Isso eu tenho de saber. Porque quando eu trabalho com essa relação de dissertação e de argumentação, a dissertação ou o texto dissertativo, ele é completamente diferente de um texto argumentativo. Mas um texto argumentativo, ele é por si só já dissertativo. Céfiro, do que é que você está tratando? Estou tratando aqui de a forma como ele se apresenta para você. Isso aqui são sequências textuais, como a narrativa, a descritiva, a injuntiva, a dialogal, a dissertativa, a argumentativa. São sequências textuais. Quando eu falo de gênero, é a redação da prova do CESP. Isso é gênero. A sala inteira aqui é um conjunto de seres humanos. Os gêneros, masculino, feminino. Específico. Aqui não é gênero, aqui é sequência, é como vocês vão apresentar esse texto. Eu trouxe uma redação aí de um último concurso, uma aluna que me forneceu, está aí, já para que nós avaliemos esses critérios, para vocês saberem a nota que foi dada a ela. É bacana você ler o texto de outras pessoas, para que você saiba o que evitar e também o que pode ser acrescido, e também copiar algumas coisas boas para você. O texto dissertativo ele tem uma característica simples, básica, que é aquilo que eu devo mostrar. Certo? Mas muitas das vezes eu tenho uma proposta de redação em que já é apresentado um texto motivador. Texto pequeno, o CESP não coloca textos e mais textos, é um texto só, pequeno, tratando daquele assunto de uma forma mais abrangente ou mais superficial, mas é só para você ter uma ideia, não é para você utilizar, você não pode utilizar o que está ali, você mostra. Quando você escreve esse texto dissertativo, aquele texto que está lá é um texto que mostra para você algo. Além de mostrar, ele explica, porque essa é a função de um texto dissertativo, explicar. Além de explicar, ele afirma. Além de afirmar, ele informa. Além de informar, ele vai simplesmente fazer isso aqui com você. Expor. Sabe, tudo aquilo que eu vou expor, eu vou colocar para fora. Eis, bem longe. No quinto dos infernos, para dentro da terceira rua, depois do guarda-roupa de Nárnia. Perto do criado mudo do guarda-roupa, você tira, ainda tem mais 3 ruas e avenidas para frente. Expor é pôr para fora. Eu vou colocar para fora tudo aquilo que eu sei. Eu vou ler no texto aquilo que, porventura, eu não tenha com tanta propriedade. Eu tenho um texto mais técnico, mais específico. Muitas das vezes eu tenho ali especialistas que tratam na área. Vocês não são especialistas. Vocês não vão falar como agentes já aí nomeados. Vocês vão falar como candidatos a algo. Vocês vão ser cidadãos comuns. Vocês não são policiais. Ainda. Tem só uma palavrinha aí. Ainda não são. Vocês vão falar como pessoa comum. Aquela que tem conhecimento do artigo 144, que é um dos mais importantes para que vocês façam esta prova. Mas que também, quando vão pegar toda a parte do edital, saibam que onde tem atualidades e o conteúdo programático é um dos mais importantes. Por quê? Porque quem faz esta prova aqui é o CESP, é a mesma organizadora da prova do Enem. O Enem trabalha com atualidades, o CESP
também trabalha com atualidades. Existem as questões específicas, mas existem as questões que vão quebrar com as nossas pernas se nós não tivermos uma visão ampla daquilo que está sendo mostrado para nós. Eu tenho de entender terrorismo, eu tenho de saber o que são atentados, eu tenho de entender do Estado Islâmico, eu também tenho de tratar das questões de racismo, eu também tenho de tratar das questões de tráfico internacional, eu vou ser policial federal. Independente de ser rodoviário, independente de ser agente da Polícia Federal. Eu tenho de tratar também de questões internacionais. Eu vou tratar também dessas questões. Então, a minha visão ela tem de ser ampla. E quando eu falo de uma visão ampla, é de você pegar o conteúdo que você tem aí, por exemplo, conforme o edital do CESP, você tem isso aqui, ó. Domínio de tópicos atuais, vou aumentar isso. Domínio de tópicos atuais, tá? E nessas relações eu grifei algo que eu considero aqui importante. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança pública, suas inter-relações e suas vinculações históricas. Eu tenho de compreender isso. Eu não vou absorver essas informações na aula de atualidades que vocês vão fazer às vésperas da prova. Eu vou fazer isso lendo constantemente. Por isso que eu mostro para vocês alguns livros, alguns canais, algumas reportagens que porventura vocês já sigam ou já façam, para que isso seja ampliado. Eu tenho que absorver essa informação. Leitura é fundamental. É a lei que vocês mais vão utilizar. Até para entender de lei, você vai usar esta lei aqui. É a lei maior. Eu tenho de ler muito. Candidato preparado para uma prova em que você vai concorrer com outras pessoas que também estão tão preparadas quanto, são aqueles que leem. A diferença de você para o seu concorrente é o que você leu e o que ele não leu. Crucial. Importantíssimo. Isso aí não vai cair, não. Não trabalhe com jogo de adivinhação. A não ser que você ouça isso de quem já é experiente na área. Para quem não é experiente na área, não absorvam essas informações de quem não são. Porque só vai atrapalhar você. O que eu tenho de saber acerca dessa questão específica de atualidades, eu vou desenvolver isso em algumas relações, por exemplo, tratar de uma redação. Quando você tem uma redação escrita, é o único momento em que vocês propriamente vão escrever e que aqui vão desenvolver a capacidade argumentativa, que aqui vocês vão desenvolver aquilo que exige. Eu tenho de saber de alguns tópicos importantes da prova relacionada à CESP. A CESP ela trabalha com a apresentação de um texto dissertativo. Muitas das vezes pede para que você argumente. Mas quando ele trabalha com a argumentação, eu tenho de entender que esse argumento aqui é o meu poder que eu tenho de persuasão. Sabe, quando eu vou trabalhar com a persuasão, eu vou trabalhar com o meu poder de quê? Convencer. A ideia de convencer. Para que eu convença alguém, eu tenho de usar alguns elementos que são específicos para isso. Nós temos de saber disso. Um advogado de defesa ou de acusação, ele vai fazer isso com muita propriedade. Não são todas as pessoas que se formam em direito que sabem argumentar, vale salientar. Porque isso também requer talento. Saber utilizar o argumento na hora certa. Eu vou fazer isso escrevendo, eu vou usar o argumento correto na hora certa. A ideia de convencer alguém, quando eu quero convencer alguém de algo, eu vou utilizar dados estatísticos, dados históricos, eu vou fazer analogias. Olha que a ideia de relações históricas que ele trata. Fazer comparações de época. O que foi, o que é. A literatura, por exemplo, ela serve como referencial histórico. A literatura e a história trabalham juntas, é uma inter-relação. Eu tenho de usar a história do Brasil ou do mundo para fazer essa comparação. O que foi e o que ainda é. O que foi para que eu melhore ou o que foi que já melhorou. As questões, por exemplo, de racismo, as questões que envolvem fake news, as questões que vão envolver aí toda a relação que existe na internet, todos os crimes relacionados à ideia virtual, ao mundo virtual, está muito propício para uma prova que vocês vão fazer agora em 2018. É algo mais, digamos assim, latente, porque o mundo é assim. Nós estamos vivendo essa era digital há muito tempo. Muitos de vocês já nasceram na era digital, outros já nasceram no século passado, não pegaram, eu nasci no século passado, para depois, não, tem pessoas que são mais novas, nasceram na década de 90, viu?
É século passado. Mas aí para algumas pessoas só muda em 2000, né? Porque aí só muda o número, é século passado. Mas dentro dessa relação, do que mais nós vamos trabalhar, né? O que mais é específico para isso, fazer essas analogias, citar esses dados, fazer e citar exemplos, tá? Dentro desse critério, e principalmente nesses exemplos aqui, você citar fatos históricos, fatos sociais que compreendem essa relação, é de suma importância. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque houve uma temática recente da Polícia Federal que tratou sobre terrorismo. Pós atentado de 11 de setembro. E esta prova, que mexia com o critério aí do terrorismo, trazia e especificava algo de suma importância para algumas pessoas. O que eu estou falando para você? Dentro dessa relação aqui, eu vou aumentar só as letras, tá? Dentro da relação que você tem aqui, todo critério de informação utilizado exigia da capacidade daquele que vai fazer a prova uma noção de texto muito boa. E uma noção de mundo muito bacana. Porque, olha só, ele apresentava um texto e dizia que um relatório do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas constatou que 15 mil pessoas viajaram à Síria e ao Iraque para combater pelo Estado Islâmico e por grupos extremistas semelhantes. De acordo com o relatório, essas pessoas saíram de mais de 80 países, o que inclui um grupo de países que não havia enfrentado desafios anteriores com relação à Al-Qaeda. Os números reforçam recentes estimativas dos serviços de inteligência dos Estados Unidos da América sobre o escopo do problema dos combatentes estrangeiros, que, conforme o relatório, se agravou, apesar das ações agressivas das forças antiterroristas e das redes mundiais de vigilância. Os números referentes ao período iniciado em 2010 são superiores aos números referentes ao total de combatentes estrangeiros nas fileiras terroristas entre 1990 e 2010, e continuam crescendo. Isso aí, notícia da Folha de São Paulo, um caderno aí de 2014, e aí eu tenho uma proposta que diz exatamente isso aqui. Considerando que o fragmento, aí é importante alguns elementos que são cruciais, tá? Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente, só isso, não é referência, não é de citar, unicamente motivador, motiva você a escrever. Redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. Eu não vou argumentar, eu vou dissertar. Eu vou mostrar, explicar, expor, informar. Tudo que eu considero importante. Tudo. Eu não vou convencer ninguém de nada. Eu não vou usar a ideia de exemplos, de citações ou de dados para convencer você. Eu posso usar para enriquecer o meu texto, não para convencer. Eu não vou usar o critério. O texto argumentativo, antes de ser argumentativo, ele já é dissertativo. Por quê, Cefra? Porque quem disserta, explica. Quem disserta, expõe, informa, mostra. Para que eu argumente, eu primeiro tenho de fazer isto aqui. Antes de argumentar, eu tenho de expor. Então, todo o texto argumentativo, por si só, ele já é dissertativo. Ele já é. Mas nem todo texto argumentativo ele é dissertativo, então. Mas todo texto, tá? Todo texto. Cefra, argumentação requer dissertação? Sim. Eu acho que eu inverti a história. Nem todo texto dissertativo, ele é argumentativo, mas todo texto argumentativo, ele é dissertativo, corrigindo, tá? Nem todo texto relacionado à dissertação, ele argumenta, mas todo texto argumentativo, por si só, ele já é dissertativo. O que é que eu tenho de entender nesse processo? A temática é a civilização contemporânea e o terrorismo. Quando ele fala sobre essa civilização contemporânea e o terrorismo, não é assim o texto solto. O CESP faz isso com você, ó. 1 tópico, 2 tópicos, 3 tópicos. O que é que isso significa? 3 parágrafos. Eu tenho de saber disso. Cada tópico desse é um parágrafo. Esqueça introdução, esqueça conclusão. Pode esquecer. Portanto, para que assim vivamos num país... Pode esquecer dessa história. Isso aí é ensino médio. Vocês vão fazer uma prova no CESP, é um critério muito importante saber disso. Ele cita os tópicos para que você os siga. São 30 linhas. Quantas linhas no mínimo? 30. Não me venha com 20, não. No mínimo 30. 10, 10 e 10. Certo? Eu não sei fazer 10 aqui, não. Vou fazer 8. Complemente aqui. Enriqueça aqui.
Eu tenho de seguir obrigatoriamente esta sequência. Eu não posso inverter, porque aqui há um raciocínio lógico. Algo que nós chamamos de processo linear, linearidade. Certo? Eu tenho que começar no primeiro tópico, primeiro parágrafo, o 11 de setembro de 2001 e a nova escalada terrorista. Espera aí, então eu vou ter o 11 de setembro como primeiro elemento terrorista, digamos, conhecido por todos nós, e todos os outros que vieram na sequência. Nós temos hoje o terrorismo até biológico. Existe o terrorismo biológico já. Então ele foi evoluindo. Sabe, eu vou tratar dessa questão aqui do 11 de setembro de 2001 e a nova escalada terrorista. Eu vou mostrar isso aqui. Eu começo o texto já mostrando o que foi o 11 de setembro para o mundo, o choque que foi a ação terrorista em nome de Deus. É uma visão aí religiosa. Hoje, lógico, uma intolerância religiosa, mas dentro de um critério também político, também de um critério econômico, que nós, desconhecedores do assunto, vemos tudo isso pela mídia conhecemos e acreditamos que aquilo que está sendo passado para nós é a única verdade. Se eu não ler, eu não vou conhecer a fundo. A ideia de você ter o 11 de setembro, que foi, óbvio, uma ação trágica, morreram pessoas inocentes que não tinham nada a ver com isso, mas é uma ação de chamar a atenção. Olha a quantidade de filmes que vieram depois. Olha o próprio filme 11 de setembro. Olhem todas as séries de TV que tratam dessa questão de investigação, de terrorismo, de ação terrorista, de terrorismo biológico, né? Toda a ação que está sendo desenvolvida. E a nova escalada terrorista. Essa escalada terrorista aqui, o que nós vamos tratar nessa escalada, e que deve ser tratado aqui, nessa escalada, é remeter àquela evolução do que foi o terrorismo. Um ataque a uma cidade, tá? Os Estados Unidos, a sua maior potência, dentro dessa relação aqui com a escalada terrorista, faz com que você tenha uma noção, digamos, mínima, ainda limitada, de uma relação específica para o que é essa nova escalada. Sabe o que é essa nova escalada terrorista? As novas formas e indicações de terrorismo que eu tenho. Eu tenho de tratar dessa questão, eu tenho de ter lido a respeito. Eu tenho de falar sobre isso. Será que eu vou argumentar? Não, eu vou mostrar, eu vou divulgar o conhecimento. Eu tenho que fazer isso. E perceba que o segundo tópico, ele vai falar do Estado Islâmico, intolerância e agressividade. Não tem como você remeter essa ideia de 11 de setembro e não entrar no Estado Islâmico. Eu vou dizer o que é o Estado Islâmico? Se você souber, ótimo. Mas dentro dessa questão do Estado Islâmico, intolerância e agressividade, essa relação aqui do Estado Islâmico, eu tenho que mostrar esse critério crítico que existe na sociedade de uma forma geral. A intolerância religiosa, a questão de conduta, de comportamento, a ação, a criação daqueles soldados, daquelas pessoas que ali vivem, esse estado que você tem de combate o tempo todo. Olha o que diz o texto lá na Síria, olha a quantidade de pessoas que saíram dos seus países e foram lá para serem combatentes. Nem tem a origem. Essa ação foi remetida a dos elementos de segurança hoje da Casa Branca, é de combater veementemente esses estados, esses países que fizeram e que deram apoio ao Estado Islâmico. Há várias ações que foram feitas depois. Olha as ações que foram feitas bem depois nos aeroportos. Olha o atentado de Boston. Vocês lembram disso? No atentado de Boston, soltaram aquelas bombas em meio àquela comoção que você teve do esporte. É algo criterioso. É totalmente organizado. E dentro dessa ação, o que mais você prioriza aí é dizer, onde é que eu entro com a Polícia Federal aqui? Eu não sou policial federal. Eu sou cidadão comum. Eu não sou um policial federal. Eu vou falar com uma pessoa que lê, que estudou direito, que trabalhou com todas as questões relacionadas ao direito, com as relações internacionais, com o critério de crimes internacionais, com as ações e tudo aquilo que eu vi na internet. Não tem nada a ver com a ação sua. Não era o que você iria agir. Nós nunca sofremos nenhum atentado terrorista. Por mais que digam que tenhamos sofrido. Nossos atentados são mais difíceis, né? Bem mais perigosos são atentados políticos. Porque você sobreviver a todos esses políticos que existem aqui é muito difícil. É muito difícil. Você sobrevive. Não é? As ações elas são diferentes, elas são civis, elas não têm uma relação religiosa. O nosso país ele não tem um critério de intolerância religiosa tão latente quanto os países do Oriente Médio. Graças a Deus, não. Acho que a diversidade maior que existe religiosa no Brasil é na Bahia. Não há intolerância. Você tem baianas lavando a escada da Igreja do Bonfim, que é uma igreja católica.
Então você trabalha com a diversidade de religião e isso é um convívio muito natural, porque isso é cultural, é cultura. E vale salientar que o estado da Bahia só foi inserido no Nordeste em 1971. Até então ele era do Sul, viu? Era do Sudeste. 1971, é muito recente. Muito recente. Não, vocês já ouviram falar no Sertão da Bahia? Difícil. As obras de Jorge Amado dificilmente falam do Sertão da Bahia. Agora vem aqui para Alagoas, vai para o Rio Grande do Norte, vai para Paraíba, para Pernambuco, você vê o sertão, você vê Jacatatu, né? Você vê o sertanejo, cabinha com um pedaço de capinha aqui penduradinho, cigarrinho de palha. Tem isso lá na Bahia? Não. O nordestino é diferente. O nordestino está jogando capoeira, está comendo acarajé, é o cara que está deitado na rede. Teve um cara chamado Mário de Andrade, que quando escreveu o Macunaíma, que remete à questão do índio, ele fala do índio como um cara mais preguiçoso, né? É o herói nacional, mas o cara preguiçoso. Remetia muito mais ao baiano do que a qualquer outro povo. Não é porque isso é cultural, entendeu? Que isso não é crítica, nem é aspecto xenofóbico, não, viu? Porque senão vão dizer que eu fiz igual a Cossielo, né? E aí fiz alguma desgraça aí, mas não tem nada a ver. É um aspecto realmente já cultural. Toda essa relação que vocês vão ver, que isso vai ser comum nas provas, e que isso aqui, se vocês prestarem atenção, tem de ser seguido. Não pode ser mudado. Tanto que o critério de correção que vocês veem, tá tão bom no Bicho no Silêncio. Não era? Não pode ligar, não? Aí tira a roupa, meu, fica mais à vontade. O pessoal já é tudo conhecido aqui, né? O pessoal agarra todo mundo de casa. A gente pega a mesma besta, a mesma topica, a gente vai para a mesma parada de ônibus. Isso é tão simples. Aonde? Vixe, estragou tudo. Já está inserido o menino no mercado, é? Já para começar, né? Violência infantil, viu? Qualquer coisa que ela fizer com você, você me diz que eu denuncio no Conselho Tutelar. Se forçar a barra. Já traz o menino com a roupa do judô para já caracterizar a violência. Muito bem, tá certo. Tem que ser assim mesmo. Você vai comprar um livro para ele, já deu o livro, a Elite do Atraso, compre para ele começar a ler, tá? Esse negócio... Já, que ótimo. Bote um vademecum para ele, para criança. Eu vou criar um vademecum infantil. Tem que ter essas coisas. Quando você passar? E o salário, quando vier? Bomba. Ele vai adorar, porque ele não vai mais trabalhar. Ele vai bombar. Vai ser tudo. Cadê meu apagador? Vocês roubaram, foi? Fecha as portas e a janela aí. É bom que tá cheio de polícia aqui já. Não tem nem problema. Falar direito, porque minha personal tá aqui na sala, eu tenho que ficar bem, né? Postura, ela fica brigando comigo. Vamos lá. Aí olha só o que é que você tem. Preste atenção. Esse texto aqui foi um dos textos que mais eu tive dó, de fato, né, da pessoa, porque esperava-se uma nota e obteve outra completamente diferente. Não porque o CESP corrigiu de forma inadequada. A forma como foi elaborado o texto pela pessoa, por um problema só. Tempo. Deixou para fazer a redação por último, aos 40 minutos do segundo tempo. 40 minutos. E disse assim, Séfora, foi por causa do tempo. Uma pessoa extremamente apta a ser aprovada. Não foi por causa disto aqui. E nem adiantou entrar com recurso, porque não tinha recurso para isto aqui. O mais doloroso para mim foi porque eu não tinha como alegar. Nada. Séfora não tinha nada, por uma questão que vocês vão ver depois. Olha só, ela fez algo que não havia necessidade, tá? Poderia ter ampliado isso, mas olha só, dá para você perceber rapidamente o porquê ou a temática desse texto. As pesquisas têm mostrado que mesmo com os programas de educação no trânsito, o número de acidentes de trânsito cresce de forma assustadora no Brasil. Qual é a temática aqui envolvendo? É sobre a questão de terrorismo? Não. Não, ela ligou a mesma coisa. As pesquisas têm mostrado. Não, mas qual é a temática? De cara. Acidentes de trânsito, ou a questão de propagandas, né? Se tem efeitos, se não tem efeitos nas questões de trânsito, os dados que foram divulgados aí, certo? E aí diz o seguinte, as pesquisas têm mostrado que mesmo com os programas de educação de trânsito, o número de acidentes de trânsito cresce de forma assustadora no Brasil. Isso aqui
já é algo que eu devo priorizar. Né? Se chama processo de retomada. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu posso falar de Getúlio Vargas, falar do então presidente de 1943, Getúlio Vargas, e no decorrer do meu texto eu dizer simplesmente Vargas. Não tem problema, não é intimidade. Apesar dele já ser uma pessoa íntima, se você usa ele no texto, já faz parte da sua vida. Mas, quando eu digo Vargas, não é porque é íntimo, não é desrespeito. É um critério de retomada. Nós chamamos isso de coesão referencial. Eu não posso fazer isso com a Constituição Federal. A Constituição Federal, eu não posso chamá-la de Carta Magna. Carta Maior. Não apelide a Constituição Federal. Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você vai citar a Constituição Federal, eu escrevo, ó, cara pálida, aqui, ó. Olha aqui, Espírito de Luz. A Constituição Federal. Aí eu vou fazer isso aqui, amor, olha. E vou embora. No decorrer do texto, se eu necessitar usar, mais uma vez, a Constituição, eu vou fazer só a CF. Não diga a Carta Magna, a Carta Maior, a Carta Magnífica, a Magnífica Carta. Pelo amor de Deus. Quando eu digo Getúlio Vargas e uso só Vargas, falando, por exemplo, das ações trabalhistas, né, de todas as mudanças trabalhistas que houve naquela época, tá? Não vou dizer houveram não, porque não existe plural para este verbo. Que houve naquela época, se eu fizer uma comparação com os dias atuais, há perdas gritantes em relação a isso. Aquelas conquistas, elas na verdade estão sendo aí desmerecidas. Se eu for fazer uma análise como essa. E quando eu digo então presidente Getúlio Vargas e depois digo só Vargas, não tem problema. Nenhum problema. Mas eu não posso fazer isso com a Constituição Federal. Tá? Aqui eu tenho a apresentação. Eu tenho nesse texto, vocês têm aí já a visão mais ampla, aqui eu estou vendo por partes. Eu tenho 3 linhas, tá? Na minha apresentação do texto. Depois eu venho para o segundo parágrafo, quando eu começo a imaginar os tópicos que aqui estão sendo atendidos. Mas perceba o número de linhas escritas aqui. Eu tenho 3 aqui, depois eu desenvolvo uma sequência, creio eu, que de quantas? 3, 6, 10 linhas? Não, aqui no segundo parágrafo, da linha 4 à linha 13. Olha a questão de proporção. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Cefro, isso aí é o quê? Critério de apresentação. Eu tenho exatamente um ponto para isso. Olha, letra, parágrafo e margem. Cefro, do que é que você está tratando? Isso aqui, amor, ó, escreva até o final. Tá vendo isso aqui? Eu perdi. Olha isso aqui, ó. Você faz assim, eu separei a sílaba, mas eu coloquei o tracinho, tá aqui, aprendi com tia Lourdes, na quarta série. Meu amor, isso aqui é underline. Vocês lembram da aula de separação silábica que vocês tiveram nos caderninhos, na quarta série, quinta série? Como era? Tia Lourdes colocava os quadradinhos, não foi? Sim? Aí separa a sílaba. Ba, tá, tá. Quando mudou o ano, o que foi que ela fez? Botou só uma linha. Você diz, meu Jesus, e agora? Muito difícil isso aqui. E agora? Aí ela ensinou que para eu separar uma sílaba da outra, o que é que eu uso? Tracinho. Mas nunca foi dito para nós, naquela época, que eu precisaria disso aqui para escrever textos. Você aprendia a separar sílaba por aprender a separar sílaba. Ninguém disse assim, criatura, você vai fazer uma redação que você tem de tirar 20, 13, 14, 10, independente da nota que é validada para isso. E você precisa escrever bem. Vai ter uma hora que a linha vai acabar, você vai precisar separar a sílaba, se assim for necessário, para eu continuar o meu texto. Ninguém nunca disse isso. Você separava por separar, achava que era só no caderno e ali ficava. E tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso até hoje. É por isso que eu tenho um rascunho. Porque eu preciso trabalhar isso aqui previamente. Toda obra-prima precisa de rascunho, viu? Estão aqui as mulheres para provar isso. Tiveram os rascunhos, né? Para depois vir. Oi, amor. O correto é ir até onde termina a linha ou é até a barra? Você vai ter a barra, certo? Você vai ter a barra. Isso aqui é o suficiente. Eu não vou acrescer mais nada aqui. Por quê? Porque vai ficar estranho. Porque, olha, as pessoas têm mostrado que mesmo com os programas de... Eu não vou colocar aqui um eu não tenho como mais colocar a separação. Então, existe uma régua que você vai utilizar aqui. Essa régua, ela pode ter 5 centímetros, ela pode ter 1 metro, ela pode ter 2,5 centímetros. Se chama régua do bom senso.
Você utiliza o bom senso. Eu tenho de deixar muito específico o que é parágrafo. Eu tenho de saber que existe margem, que eu tenho de respeitá-la. Eu tenho de escrever até o final. Para isso existe separação. Se não couber, eu vou para outra linha, mas eu não posso deixar o caminho de rato que às vezes ficam aqui. Que as pessoas evitam separar a sílaba e encurta o texto. O texto fica com os espaços horríveis. Você vai tirar pontos deste candidato aqui na apresentação. Você já tem um ponto garantido aqui. Então eu só escrever uma oração, creio em Deus Pai, Ave Maria, Pai Nosso, eu já ganho um ponto? Não. Dentro da temática, obviamente, citada. Eu tenho para a letra. Sabe a letra que eu devo usar? Qual é? A letra, ela é a legível ou a letra legível? Uma das duas. Essa terceira linha está escrito menos da metade, quando uma linha consegue. O CESP conta, isso é importante. O CESP conta linha, 4 palavras. Tem gente que separa a sílaba para vir até aqui, não adianta de nada. 4 palavras. Eu já li redações do CESP, eu já li corrigindo as redações, que a pessoa fez assim: assim seja para sempre, amém. Para completar. Estou brincando, não. Assim seja para sempre, amém. Não é brincadeira, não. De verdade. No desespero é um transtorno isso. A pessoa se desespera. Mas conta como linha aí, tá? Oi, amor. Lá onde está dividido em acidente, a expressão está certa. Vou chegar aí. Olha só. Então, aqui você apresentou, eu venho para o segundo parágrafo. Vou analisar aqui o segundo parágrafo. E aí ele diz, bacana o processo de coesão, importantíssimo isso aqui. Você tem que pensar assim, comecei o parágrafo, elemento coesivo, comecei o parágrafo, elemento coesivo, comecei o parágrafo, elemento coesivo. Cefra de novo, ponto final, elemento coesivo, ponto final, elemento coesivo. Eu vou ter de interligar as ideias que são dadas em tópicos. Eu tenho de interligar. Não é assim, escreve aqui o primeiro, depois eu vou para o segundo, como em blocos, não. Eu tenho que fazer isso aqui no texto, Eu tenho que ter uma ideia linear. É por isso que eu não posso inverter a ordem, porque ali está uma questão linear. A partir dessa constatação, qual? Essa aqui, amor, que eu disse, perfeito isso. Eu tenho de começar meu parágrafo fazendo alusão ao que eu disse. Não vou dizer o que eu disse anteriormente, porque isso é redundância. A partir dessa constatação, eu não mais disse o que foi que aconteceu. Eu usei um processo de coesão referencial. Eu disse constatação. Eu não falei mais nada sobre propaganda, que elas não adiantam, porque o índice de acidentes continua aumentando. Não disse mais nada, só disse isso. Constatação, suficiente. A partir dessa constatação, conclui-se que esses programas não estejam atingindo seus objetivos ou não estejam atingindo a parcela da população que tem maior probabilidade de se envolver nesse tipo de acidente. Você tem um período bem longo, separação aqui, beleza, não tem problema, certo? Aqui. O que mais vai ser criterizado nesse sentido aqui é isso, Tá vendo? Isso aqui se chama... Aí você fala assim, não, mas começou agora, só usou 2. Aguarde. Revisar o texto é de suma importância. Olha, quem faz redações pelo menos 2 vezes por semana, pelo menos 2. Independente se você está copiando o texto de alguém, eu juro para você. Se você pegar um texto e dizer assim, poxa, eu quero fazer igual, copia as ideias, você começa a absorver aquilo ali. Faz 2, 3 vezes. Tenta na terceira vez fazer sem olhar, você começa a captar as ideias das pessoas. Não é plágio. Isso não é plágio. Porque você vai encontrar o seu jeito de escrever. É muito difícil escrever. Para quem não tem o hábito. É você querer que às vésperas da prova você corra 12 minutos se você nunca treinou para isso. É você fazer uma sustentação de 10 segundos, 15 segundos, se você nunca nem se segurou no mastro de um ônibus. Você não se segura. Aí a pessoa quer sustentação, 5 segundos. Eu consigo. Nunca nem treinou para isso. Como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou treinar o meu cérebro para desenvolver ideias se eu não fiz com que ele fizesse isso? Poxa, eu não li sobre isso, eu não omito, no caso, elimino aí, nem descarto nada de inadequado, nem coloco para fora o que eu penso. Eu tenho de ter grupo não de WhatsApp, de discussão, de falar sobre, dizer assim, poxa, eu não acredito não nisso aqui, isso aqui tem que ser feito, deveria ser feito aquilo.
Olha o que está sendo feito agora, o que foi feito agora domingo conosco. Sem entrar nesse assunto, nessa celeuma, pelo amor de Deus. A lei ela é destruída o tempo todo. Você aprende uma coisa, foi uma das questões que eu mais li com alguns professores que eu sigo da área de direito, ele disse assim, como é que eu vou explicar isso para os meus alunos de direito? O que aconteceu domingo? Como é que você explica isso? Está lá na lei, existe hierarquia, não é aí, é atendida, porque há outros interesses. E aí? O que eu faço? Não é a carta maior, não é a carta magna, não é a Constituição? Ou sou eu? Então, assim, eu tenho que atentar para isso. Eu não posso levar isso em consideração. Eu tenho que me separar disso aí e usar aquilo que é adequado. A partir do momento que eu digo aqui para você que a partir dessa constatação conclui-se que esses programas não estejam atingindo seus objetivos ou não estejam atingindo a parcela da população que tem maior probabilidade de envolver nesse tipo, né, de se envolver nesse tipo de acidente, eu tenho de dizer qual é a população da qual eu estou tratando. Eu estou falando de quem? De jovens? Eu estou falando de que gênero? Masculino? Qual é a idade? Eu tenho de dizer. Não, Cefra, mas estava lá nos dados. Não estava nos dados. Eu tenho que fazer isso aqui, amor. Olha. Eu tenho de explicar, eu tenho de mostrar, eu tenho de informar, eu tenho de expor. Como é que eu vou avaliar você no critério de argumentação, no processo de coerência, de coesão, de adequação? Como eu vou fazer isso se você não mostra o suficiente? Aí eu vou ler outro texto, e no outro texto, que é a mesma temática, a pessoa desenvolve toda essa ideia. É lógico que ela vai obter mais pontos. Quanto mais informações eu utilizar, mais eu vou adquirir. Eu preciso de pontos, eu preciso de nota, eu preciso de informação para que isso seja feito. Eu preciso dizer qual é essa população que tem a maior probabilidade de se envolver com esses tipos de acidentes. Aí ele faz, além de programas educacionais ineficientes, ela já foi dizendo o que era, né? Ela que eu digo a pessoa. Já foi dizendo de cara o que é. Olha o elemento coesivo. Além de... eu estou dando a ideia de adição. O processo de coesão aqui é perfeito. Ela teve nota máxima em coesão. É perfeito o processo de coesão. É de uma pessoa que lê. Sabe ler. Só nesse pedaço ela já escreveu o programa uns 3 vezes. Mas existem palavras que são palavras-chave. Como é que eu vou tirar programa? Mas campanha de trânsito. Aí você empobrece o texto. Tem que ter esse critério. Não é a repetição da palavra programa que vai aqui desmerecer. Quando ela começa a utilizar essa ideia de programas não sejam utilizados, ou essas questões relacionadas a esses tipos de acidente, e depois vem, além de programas educacionais, eu mudei. Eu tenho que falar de programas porque são essenciais. É como se eu fosse falar de leis. Se eu estivesse usando uma lei, eu ia falar de lei do início até o fim. Não tem outro critério. Então, tem palavras que são palavras-chave, que eu não preciso me preocupar. Eu não vou mudar, por exemplo, palavras como violência. Eu vou usar o quê? Agressão? É diferente. Eu não vou me preocupar com isso. Além de programas educacionais ineficientes, sabe o que é isso aqui? Sujeito, autor. O que é que isso significa? Eu já estou dizendo o que os programas são. Eu estou dizendo que eles são irresponsáveis, ineficientes, ineficazes, não atendem à demanda, são insuficientes para aquilo que se quer. É como eu pensar numa lei que é criada, que tem um fim, mas ainda não obteve esse fim. Por quê? Alguma coisa de errado está acontecendo. Na aplicação, no número de agentes, tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. É você diferenciar, por exemplo, os dados que são divulgados para a sociedade, falando, por exemplo, do número de pessoas que hoje, o número que existe hoje nas penitenciárias. A massa, vou fazer assim, Isso aqui é o mundão, certo? Aqui dentro, o mundinho. Nesse mundinho aqui são as pessoas que leem, que estudam, que estão mais relacionadas às leis, que entendem o processo. No mundão, todo mundo, a massa, que assiste mais novela do que analisa dados de jornais. Nesse mundinho, o qual nós fazemos parte, restrito, limitado, por questões econômicas, por questões sociais, elas têm muito mais noção daquilo que está sendo feito. Nesse mundinho aqui, é divulgado algo que no mundão generaliza. Generaliza. Quando eu começo a tratar dessas questões aqui, relacionadas a programas educacionais ineficientes, e eu já digo que eles são ineficientes, aí acrescenta, a falta de fiscalização também contribui para os altos índices observados. Essa palavrinha que aqui está, também, nós chamamos isso de pressuposto. Porque quando eu digo também, existe
um outro fator. Ou existem outros fatores. Eu estou mostrando que eu sei que existem outros elementos. Eu estou usando palavras aqui que são modalizadores de discurso argumentativo. Safra, ele diz aqui, ó, também contribui para os altos índices observados. Eu continuo com esses altos índices observados superficiais. Eu não sei do que propriamente você está citando. Eu não sei. Está faltando informação aqui. Um exemplo das consequências da falta de fiscalização, eu estou retomando, ó. Um caso aqui, um exemplo das consequências da falta de fiscalização que pode ser apontado, aí lá vai um quezinho de novo, aí já faz isso, ó. Eles fazem exatamente isso aqui. Quando vocês vão pegar a prova que tem lá o espelho, aí tem assim, ó, repetição ou processo de coesão, tá? Aí tem lá, coesão, linha 4, linha 6, linha 9, marcando na linha, um pontinho, para você entender o que é. Sabe o que eu vou fazer para evitar? Tem horas que eu preciso usar o quê? Consequências da falta de fiscalização, aí tem aqui, que pode ser apontado. O qual, podendo ser apontado, eu elimino. É vício. Que é vício. Agora existe isso para a prática, né? Aí ele vai, ocorreu com a lei seca. Deu um exemplo só. Eu não preciso dizer o que é a lei seca, quando foi criada, qual é o fundamento, nada. Simplesmente ele citou um exemplo de que ocorreu com a lei seca as questões relacionadas à falta de fiscalização e, consequentemente, não obtenção de resultados positivos, que era o intuito. Citou um exemplo. Aí vem, assim que essa lei, ó, assim que essa lei, eu não preciso mais dizer lei seca, mas eu tenho de usar essa lei com letra inicial maiúscula. Porque eu estou falando de uma lei em específico. É uma lei específica, é a lei seca, não é qualquer. Não é estudar as leis, é a lei seca. Eu elimino seca daqui e utilizo só essa lei. Isso aqui é um referencial, isso é um processo de coesão. Certo? Assim que essa lei entrou em vigor, um grande número de pessoas... Ó, você está vendo isso aqui? Esse traço aqui embaixo eu não poderia fazer. Eu vou perder ponto lá no critério de apresentação do meu texto. Só no critério de apresentação. Ó, um grande número de pessoas passou... Aí, quando você começa a ter problema, né, você começa a ficar nervoso pelo tempo, começa a olhar, aí você começa a errar, né? Você sabe que você começa a errar e vai na sequência. Você quer corrigir e não vai conseguindo mais. Aí vai virando uma agonia. Aí ele diz, passou aqui a evitar ingerir bebida alcoólica. Escreveu massa. Isso aqui é a forma adequada de você eliminar uma palavra. Quando você assim... Ó, eu errei, tá? Estou escrevendo, errei. Passo um traço. Reescrevo aqui na frente, como se nada tivesse acontecido. O que é que muitas das vezes acontece? A pessoa diz assim, menos... Aí dá aquele choque. Aí a pessoa faz bem assim, ó. Valha-me Jesus Cristo. Aí tem gente que faz assim. É a mesma coisa que você diz assim, psiu, ei, menino, errei. Olha aqui pra mim, errei. Ó, errei. Não, meu Deus do céu, eu não chamo atenção para erro, não. Meu erro tem que passar despercebido. Não é desapercebido. Desapercebido é desprevenido. Despercebido, sem perceber ninguém, discreto. Aquela coisa, você cai e levanta. Sabe quando você cai? Você está numa festa, caiu. Geralmente acontece isso, mulher com salto. Quando ela levanta e despenca, caiu, você levanta e faz, sai a egípcia. Nem aí. Foi nem com você não olha nem para trás. Tá tudo bem, ótimo. Você chega no banheiro, dá aquela dor no osso do mucumbu, assim, que você vai se segurando todo isso. Jesus, que dor é essa? Aí você passa 5 minutos, respira, volta. Todo mundo já esqueceu. A mesma coisa é aqui. Errei, beleza, passei, ó. Ingeri bebida alcoólica, o assento de bebida alcoólica, nesse caso alcoólica, certíssimo, sem nenhum problema. Se fosse dirigir. Aí aqui, ó. Porém, não separe elemento de coesão. Beleza? Porém, contudo, entretanto, todavia, não separe. Por quê? Porque é um elemento de coesão. Se eu uso para fazer a coesão e eu separo as ideias. Não vai ficar legal. É no critério de apresentação. Isso não é que seja errado. É inadequado para o texto do CESP. Você vai fazer uma prova do CESP. É diferente. É um ritual diferente. Se você está acostumado a fazer uma coisa só, eu ia dizer uma putaria de nível máximo, mas aí eu me segurei, lembrei que tem um processo pueril dentro desta sala. Você tentar fazer uma outra metáfora aqui. É você pensar nessa relação, por exemplo,
de utilizar aí a separação silábica para elementos coesivos, tá? É você eliminar aquilo que está adequado para o processo de coesão. Não separa. Certo? Mas aí como é que eu iria fazer? Porque sobrou um espaço. Por isso que é importante rascunho. O rascunho é importante por isso. Porque eu poderia aqui, simplesmente, se eu não tivesse errado aqui, né? Já caberia, porém, inteiro. No meu rascunho já ia ficar bem pontual isso. Ao passar a limpa, eu tenho de estar completamente concentrada. Não dá para fazer redação pensando nas várias questões que você ainda tem para fazer. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Pense pelo contrário, pense de um lado diferente, positivo. Faça primeiro e diga, quando você começar as questões, você diz assim, eu já fiz a redação. No cérebro é completamente diferente. Viu? Isso é PNL, Programa de Neurolinguística. Eu já fiz a redação. Está por vir 120 questões, estão por vir 120 questões, você já fez a redação. É completamente diferente no seu cérebro, você se empolga. É diferente de eu começar a fazer as questões, estou aqui na 60, na 59, porra, eu ainda tenho a redação para fazer. É horrível. Eu estou falando, é sério. Para quem já passou por isso, sabe. Quando você começa a redação, você flui. É o único momento que você vai escrever, amor. É o único momento. Então faça logo, se livre. Sua cabeça está limpa, está legal. Então comece logo e se livre do problema. Ali é a carta, é o Coringa. Botou aqui, pronto, já fiz a redação, agora eu vou. Desembesta. Só levanta para ir ao banheiro se precisar. Se não for, segura. Tem gente que nem vai. Nem vai. Depende. Se você tem conteúdo para ler, se sabe, tá de boa. Mas para quem não tem, vai para dizer assim, meu Deus, me inspire, né? Vai ao banheiro para ver se tem alguma coisa escrita na parede, alguma coisa assim, para ver se lembra, né? O desespero é uma coisa triste. Tem pessoas que vão fazer esse concurso agora porque tem 500 vagas. Ei, 500 é gente demais, eu vou fazer. Se eu passar, né? Vai que, né? Menino, é o Brasil todinho. Não é sua cidade, nem na sua província, não. 100 mil pessoas inscritas. 500 pessoas. Menino, pelo amor de Deus, 500 pessoas. Gente demais, não vão fazer não, porque policial não é nem respeitado. Ei, é policial federal. É outra coisa. Vamos lá. Aí ele faz, ó. Porém, em muitas cidades... Olha, a parte de pontuação, muito legal. Viu? Sem erros. A leitura flui, né? Porém, em muitas cidades... Com a escassez. Aí pronto. Aí... Eu ia dizer, lascou-se. Né? Mas, cara, olha, escassez. Aí é o que eu estou dizendo. A pressa faz com que você comece a se desesperar. E o erro vem. Ele vem. Escassez. Aí, ó. Safra, se eu estivesse fazendo a prova... Qual seria a forma mais adequada para eu aqui, eu reviso, eu li de novo. O que é que eu poderia fazer aqui? Para eu eliminar um acento que eu coloquei inadequado, eu só faço isso, ó. Um traço, pode ser numa vírgula, pode ser no que for, viu? Isso pode, não tem problema. Isso aqui se chama desconsiderar, isso aqui se chama rasurar. Se você coloca entre parênteses, você cometeu um erro de pontuação. Porque o parêntese eu utilizo para utilizar uma informação a mais. Não para dizer, errei. São critérios que eu tenho que levar em consideração. Eu não posso aqui, hoje, infelizmente, nesse happy hour, eu não posso trabalhar com vocês com uma produção, de fato. Foi aquela ideia, assim, bem de tirar algumas questões, mas você já saber o que pode vir. Existe esse critério. Segunda-feira vai começar um mini curso. São 5 aulas, né? Depois eu vou fazer só os sábados, mas não agora, porque tem um concurso da Compev aí à frente. Mas é para começar só. Não precisa se preocupar muito com isso, não. Você vai fazer umas 7 produções. Umas 7. Então, você faz 7 redações. De boa, você tem que usar aí o processo de evolução. Eu tenho que começar com a nota X aqui, lá na frente tem que ser 20X. Isso é evolução. Quando você tem foco e tem meta. Quando você não tem, eu vou fazer para ver o que é que dá. É outro critério, tá? Mas vamos lá. Aí diz aqui, ó. Eu vou sujar isso aqui, viu? Em muitas cidades com a escassez de blitz. Serve escrever blitz. Algum problema quanto ao estrangeirismo? Não. Nenhum problema, tá? De escrever blitz aqui. Aí diz, ó. Escassez de blitz, que não seria assim. Eu poderia pegar isso aqui e fazer um Z, não poderia? Dava para passar, viu? Bem de boa. E, consequentemente...
É quando você vai fazendo besteira, você vai emendando. Porque quando você cai, você rala o cotovelo, o joelho e a cabeça do dedão. Você vai assim. É uma desgraça. Aqui foi a queda. Ó, consequentemente, todas as palavras que eu considero terminam em mente não têm acento. Pronto, não tem que colocar. Existe acento em consequência, não inconsequentemente. Eu tenho que saber disso, é o mínimo. Consequentemente, eu tenho que colocá-lo entre vírgulas. E, consequentemente, de punição. As pessoas voltaram a se comportar imprudentemente. Olha a desgraça. Você nem percebe. Só quem corrige que começa a ver isso. Isso aqui se chama eco. Eco. Aí as pessoas tendem a querer rimar. Às vezes acontecem os absurdos, né? Tem pessoas que não sabem a diferença de um texto em prosa para um texto em verso. E aí quando diz assim, escreva um texto em prosa dissertativo, e a pessoa simplesmente quer rimar. Aí rima. Consequentemente, imprudentemente, normalmente, geralmente, pra frentemente, depoismente, emboramente. Aí vem o Dorico Paraguaçu. É a obra de Dias Gomes latindo, né? Porque não tem condições um negócio desse. É complicado isso. Mas isso aqui, lógico que não foi proposital, né? É de não prestar atenção. Se tivesse relido o texto, tivesse feito a parte importante, teria dado certo. Mas vamos lá, bola pra frente. Começando da linha 14. Peraí. Eu errei aqui. Começando agora da linha 14, tá? Aí olha só o que é que ele faz. Dessa forma, bacana, ó o processo de coesão aqui, ó, de luz, olha. Dessa forma, sempre o uso dessa, estou retomando aqui, estou. Se eu dissesse desta, seria inadequado, porque eu ainda iria dizer, estou usando dessa, eu faço referência anafórica. Dessa forma, dessa maneira, tá? Constata-se que uma lei mais severa apenas não muda. Pronto, aí. Sabe quando você coloca a palavra no lugar errado? Leia isso. Constata-se que uma lei mais severa apenas não muda o comportamento. E faz o quê? Não é isso que ela quis dizer. O que é que ela quis dizer? Só uma lei, ou apenas uma lei, não é suficiente. Então, como é que ficaria melhor? Constata-se que apenas uma lei mais severa, ou apenas teria de estar aqui, ó. Apenas a lei aqui está correta. Uma lei mais severa, o apenas não é aqui, é aqui. Apenas uma lei mais severa não muda o comportamento de uma população, porque exige uma outra atitude. Você entende como foi utilizada a palavra inadequada? É necessário que a lei, esta lei... Oi. Sim, ficaria melhor até. A lei, uma lei mais severa, apenas... Poderia, mas como não usou nenhuma coisa nem outra, né? Aí a lei seja corretamente aplicada. Veja que ainda está próximo com essa ideia, viu? A lei seja correta, adequada. Existem outros adjetivos. A lei seja corretamente aplicada. Aí diz, ó, e para isso, olha como a pontuação aqui está massa. E para isso é essencial que os órgãos e entidades de trânsito, para quem não conhece lei, acha que você está falando aqui de questões espíritas, né? Ainda de entidade. Entidade aqui está tudo correto, tá? E entidades de trânsito estejam devidamente aparelhados e com número de servidores suficiente. Veja, olha como é que fica isso aqui. Mais ou menos aí, meio ponto já foi perdido, só de apresentação. Suficiente. Atendidas essas necessidades, olha o processo de retomada de novo, bacana, ó. Atendidas essas necessidades, é possível, isso aqui é importante, preste atenção, nunca trabalhe com afirmações. Assim teremos, dessa forma irá acontecer, podemos afirmar que nunca. Trabalhe sempre com a possibilidade de, a possibilidade de, ao critério de assim obtermos um resultado diferente. Trabalhe com verbos diferentes. Você usa uma lei para que você possa mitigar os problemas sociais. Você usa uma lei para que se possa amenizar os problemas sociais. Para que você possa coibir ações de corrupção. Acabar, impossível. Você vai mitigar, amenizar a violência. Você vai coibir ações violentas. Você vai coibir o número cada vez maior de pessoas ingressando, ou, nesse caso aí, fazendo parte do que você tem hoje nas penitenciárias.
Eu não quero, para coibir violência, colocar pessoas na cadeia. Eu quero impedir que as pessoas ingressem no crime e vejam isso como futuro. O número que está lá é suficiente. Nós já somos a terceira população do mundo. Subimos uma colocação. Não ganhamos a Copa, mas estamos aí na terceira colocação entre os países principais. Estados Unidos, Rússia e nós. Não, desculpa. Estados Unidos, China e nós. A Rússia vem depois. Terceira maior população. São 720 mil apenados. 56% deles negros. E aí o cara vai e diz que Mbappé faria um arrastão maravilhoso no Rio de Janeiro. E disse que era porque o cara corria. Ele não disse que era porque era racismo. É massa, né? Aí você faz assim, eu faço o quê? Tem uma lei, o cara diz, não acontece nada com ele. Nada. Só perde os patrocinadores. É igual um juiz ou um desembargador quando faz algo muito grave, que diz assim, qual é a punição maior para um desembargador, um juiz? A aposentadoria compulsória. Menina, triste. Oh, meu Deus do céu. É um sofrimento muito grande. Você não sabe o que é isso, não. É muito triste. Uma pessoa acostumada a ir para o tribunal todo dia e ficar em casa recebendo, pelo amor de Deus. É você olhar para o dinheiro e dizer assim, meu Deus, isso não é adequado. Isso é imoral o que eu estou vivendo. Né? A pessoa é capaz de se matar. Eu já vi vários juízes se matando. Tem um jogo virtual que faz isso. Mitigar, amenizar, coibir. É isso aqui que você faz. Trabalhar com afirmações, não. Certo? Então é possível elaborar programas de educação no trânsito, objetivando atingir a população de maior risco e aí você faz assim, qual é a população de maior risco? Diz para mim qual é, vai. Você sabe qual é? Pelos dados que você tem aí midiáticos. Homens entre 22 hoje, né? Entre 22 e 33 anos, 34 anos. São os que mais se envolvem em acidentes de trânsito. Mulher não se envolve tanto, mas tem, lógico. Lógico que tem, mas homem bem mais. Tanto que o seguro é mais caro para homem. Atingir a população de maior risco, que eu ainda não sei qual é, e aumentar a fiscalização. Principalmente, durante as épocas do ano nas quais ocorre maior número de acidentes. Quais são essas épocas? Aí você diz assim, Céfalo, todo mundo sabe. Amor, diga. É para mostrar conhecimento, meu amor, diga. Tem espaço, 24 linhas. Criatura, não faça isso não. Você diz aqui, carnaval, feriados prolongados, festas de fim de ano. Meu Deus, o que é que custa? O que é que custa você fazer isso? Maior número de acidentes, beleza. Vem agora para o processo conclusivo. Eu não me preocuparia com isso aqui, certo? Fez porque tinha espaço. Isso aqui. Então, para que tenhamos... Não se preocupe, porque o CESP não quer isso. Quer que você siga os tópicos. Essas medidas contribuirão, futuro, contribuirão para que a população trate as leis de trânsito com maior seriedade, resultando na diminuição do número de acidentes e em um trânsito mais seguro. Beleza. Vocês dariam que nota? Em média? Essa redação foi 0. Tem um critério aí, óbvio. 24 linhas. 25. Ela não leu. Era só ter acrescentado o carnaval. É o tempo. É o tempo. 0. É não ler, pô. É não ler. Não. Entre 25. Mínimo 25. Nunca escreva 25. Mas ele tira ponto se você escrever do seu lado. Tira. Você tem uma nota do número de linhas. Você tem a nota para o número de linhas. Está aqui, ó. Vou mostrar para você. Ó. Olha aqui, ó. Número total de linhas efetivamente escritas. É somado aqui, ó. Nota do conteúdo, que é a soma da nota obtida em cada quesito. Número de erros. Eles corrigem tudo. Sabe, no meu J eu boto o ponto. Pode, se você ainda faz caderno de caligrafia, né?
Isso aqui não influi nem contribui, como diz a história. Mas eu digo para você que o pingo no i influencia. De verdade. Aquele possível que você disse que não é bom usar. Não é bom. Possível, porque é uma possibilidade de... Eu não trabalho com afirmação. Eu não posso dizer, podemos afirmar. Sim. Entendeu? Aí, no caso, a afirmação já está em prática. Você tá vendo a desgraça que é? Ei, não é desespero não, uma coisa dessa? Não. Para o CESP, 4 palavras. Pode ser um artigo, uma preposição, o que for. 4. Se não tiver as 4 palavras... Se é por acaso essa mesma redação tivesse atingido o número de 25 linhas, qual seria mais ou menos? Aí, 6. Para os 13 pontos, bem menos da metade até, né? Bem menos. Se aí você tivesse, bem nessa média aí. E aí, professora? Oi. A redação pode ser escrita de letra de forma... Legível. Legível aqui, ó. A senhora estava falando da questão da lei, que seria em letra maiúscula. O quê? Sim, mas letra maiúscula eu tenho de utilizar porque é um recurso obrigatório, né? Ó, letra de forma é diferente de letra maiúscula, tá? Para o critério de correção. Porque isso aqui é cursiva, isso aqui é de forma ou maiúscula, o que você queira. Eu posso misturar aqui nomes próprios, início de frase, eu sempre tento começar com letras iniciais maiúsculas, certo? Mas isso aqui, se eu utilizo só letra de forma, a minha primeira letra que inicia a frase ou um nome próprio que eu vou utilizar, ela é um pouquinho maior. Não significa que ela é maiúscula, porque todas são maiúsculas. É um pouquinho maior. Não é caixa alta, viu? É um pouquinho maior, porque tem gente que pega 2 linhas assim, né? Aí não conta, não. Você não pode misturar a cursiva com a de forma. Pode. No início. No meio, não. Não. Aí, quando você vai fazer... cuidado com isso, viu? Isso é legal que você perguntou. Porque, olha só. Eu tenho que ter cuidado com uma coisa. Vocês sabem quando é que vocês podem usar letras minúsculas para sigla? Por que é que você pode fazer isso aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 letras. É uma sigla, porque é Exame Nacional do Ensino Médio, mas eu formo e consigo formar uma palavra. Por que eu não faço isso, por exemplo, com o FRN? Por que eu não faço isso, ó? Por quê? Porque eu não consigo formar uma palavra, eu não consigo ler como palavra. Tá vendo isso aqui? IFAM. Eu posso fazer isso. Certo? Porque eu formo a palavra. Agora tem de ter 4 ou mais letras. Menos de 4, não. 3, impossível. Não posso. Eu tenho de formar a palavra. Formar. Tá? Formar. Eu tenho que ter cuidado com isso aqui. Eu não vou fazer isso com Constituição Federal. Certo? Aqui é um critério que eu posso porque eu formo a palavra. Aí eu vou poder usar. Aí eu posso misturar as letras maiúsculas e minúsculas. No meio do meu texto, se eu vou citar, por exemplo, uma sigla qualquer, vou fazer uma referência a qualquer órgão. Certo, eu vou falar do IBGE. Por que no IBGE eu não utilizo letras minúsculas? Eu tenho de fazer isso, segundo o IBGE. Por quê? Porque não formo palavra. Eu leio letra por letra. Eu leio IFRN, UFRN. Eu não leio como palavra. Então, eu tenho de usar todas. Certo? A própria palavra CESP é uma. Sim. Eu posso fazer isso sem problema. Tanto eu posso dizer o CESP ou a CESP. O órgão, né? Ou a banca. Sem problema. Oi. Em relação àquele outro parágrafo, a senhora falou sobre... Quem? Não, Quem falou? você. Hum. Em relação à fonte, você falou assim, não, vocês usam os dados e tudo, mas Deixa eu descer. dificuldade de lembrar das fontes. Então, eu posso usar o dado, mas falar assim, sobre... sem falar da fonte, ou então falar alguma coisa... Eu uso, o que eu tô dizendo, é a régua do bom senso. Se você vai falar de trânsito, quem é que pode ser aqui inserido? Polícia Rodoviária Federal, segundo o DENIT, segundo o DETRAN. Mas mesmo que eu não lembre da fonte, se eu não lembro de onde veio, eu posso falar que foi um deles. Pode, porque se você usa, é de domínio público.
A partir do momento que você usa. Céfalo, eu não sei quem foi que disse. Apesar de você não estar fazendo uma dissertação aqui de mestrado, que eu tenho de colocar as referências muito corretas, né? Eu tenho de fazer isso, porque é um critério da BNT, isso é uma exigência. Numa redação, eu fazer segundo fulano de tal, segundo, de acordo com, fazer essa referência é importante porque eu mostro mais conhecimento. Tá? Se eu vou usar o artigo 144, eu vou fazer uma alusão, por exemplo, segundo o artigo, vamos pensar aqui, 227... Aí errei o artigo. Esse artigo 227 remete ao dever da família, da sociedade, da família, da justiça e da sociedade, todo tipo de relação, de cuidados com a criança, com o jovem, com o adolescente. Em relação ao trabalho, em relação à questão da educação, saúde, moradia, tudo. Artigo 227. Aí eu errei o artigo, coloquei isso e fiz 225, que é do meio ambiente. Aqui é uma falta de coesão, de informação. Mas vai ser algo levado em consideração. Você usou a lei por escrito correto, só errou o número. Então, isso aqui é um detalhe. É um detalhe. É mais importante aquilo que você escreveu por extenso do que o número. O número você pode se atrapalhar. Não vai ter problema. Eu só não posso fazer discrepâncias absurdas. Dizer, por exemplo, que 53% da população é analfabeta funcional. Não posso. Conforme dados, digamos que nós temos aqui cerca de 15% da população. Eu tenho que ter cuidado. Então, não trabalho com números, pô. Trabalho com expressões que fazem isso. Cerca de, em média, por volta de. É porque eu não vou errar, nem por pouco, nem por muito. Professora, Oi. vai colocar, por exemplo, CF e Constituição Federal. Não precisa ser bom, né? Não. Não, precisa não. De verdade, não precisa não. Você vê muito isso em SA, Sociedade Anônima, né? Ou em limitada, que é ponto final, porque é redução vocabular. É igual a etc. Cuidado com isso aqui em redações, viu? Isso aqui, etc. em redação, tem pessoas que fazem isso, ó. Isso aqui não acaba nunca. E etc. com reticência, isso aqui vai além de Nárnia. Porque o etc. na redação significa eu não sei o que eu vou dizer, mas eu vou fingir que sei. Porque eu digo várias ações e digo assim, etc. Eu não tenho mais nada a dizer, porque se eu soubesse, eu diria. Ou então eu encerro aquela ideia. Se eu vou falar só duas questões, 3, eu vou falar daquelas 3 e acabou. Entre outros. Aí vem, eu digo, tá bom, vou tirar isso aqui e vou colocar entre outras. É a mesma coisa. Chico e Francisco. Pode colocar o latim, etc. Pronto, aí vem aí em latim. Porque etc. é uma redução vocabular, né? Quando você vai usar isso no texto, faz isso. O ponto aqui. Se ele já encerra, não precisa colocar um outro ponto final. Ele vai servir como ponto final. Etc. é a redução de et, coetera. Aí reduziu vocabularmente. Fez isso, ó. É igual a foto, que era fotografia e hoje você chama só foto. Redução vocabular acontece. São as reduções que vão facilitar a linguagem. Cuidado com isso no texto. Melhor não sai. Não use etc. no texto nunca, porque não quer dizer nada. Professora, Enchimento de linguiça. quando você escrever o artigo, você colocar por extenso? Não, né? O quê? O número? Artigo 225. Artigo, não. Não, 225 vai colocar em parênteses. 200. Não. Armaria. Nem em peça você faz isso. Precisa não. Na redação precisa não. Sabe por quê? Enchimento de linguiça. Em peça você não pode fazer todos os enfeites da Constituição. Aí os enfeites. Pronto. Olha a palavra que você usou. Os enfeites. Enfeites. Aqui no enfeite não. Teria, mas isso aqui seria analisado como enchimento de linguiça. Professora, esse A tem que ser maiúsculo? Sim. Artigo tem que ser. Tem que ser. Oi. Título, eu devo utilizar ou devo evitar? Bom. Título, CESP não pede. Certo? Porque, na verdade, é uma ocupação de espaço totalmente desnecessária. Você vai fazer um texto que é dissertativo, o texto dissertativo ele não tem obrigatoriedade quanto ao uso do título, porque ele não é um texto publicável. Se eu coloco o título sem pedir, eu, na verdade, não vou ganhar nada. Eu posso até perder, porque eu perdi uma linha. E você tende a usar a primeira linha para usar o título, pula a segunda e começa a escrever da terceira. Aí, se você for contar as linhas devidamente escritas, se eram 30, você só escreveu 28. Se você achou que escreveu 25 porque terminou na 25, você não escreveu, porque você perdeu 2 lá em cima, zerou sua redação. Por isso que eles não colocam título. Entendeu? Porque não se conta como linha escrita. Texto com título é texto publicável. Quais são os textos publicáveis? Artigo de opinião e carta aberta. Carta aberta a fulano de tal. É título.
ou título para artigo de opinião. CESP, esqueça. Nunca pediram, nesses últimos 10 anos, nunca foi pedido. Agora a FCC ainda pede, vocês Gran Rio ainda pede, mas como vocês não vão fazer? Pois não. Sim. Começar pelo que ele solicita, né? Que essa. Ó. Você faz isso aqui, ó. Primeira ideia. Começar o texto com a retrospectiva de 11 de setembro até essa nova escalada terrorista, quando você fala da Al-Qaeda, por exemplo. Então, o primeiro toque é... Eu já vou de cara aqui. De cara, já começa aqui. Não venha com abrangências, relações, filosofia. Não vai, porque não abarca isso aqui. Não abarca. Tem uma frase de Saramago que é perfeita para essa situação, que ele fala que dentre todos os crimes que possam existir no mundo, quando você fala de guerra, quando você fala de conflito, de terrorismo, é um dos mais graves. Porque é matar em nome de Deus. Esse é o maior crime que existe. Dentre todos os crimes que existem no mundo, Saramago diz, o principal, o mais grave, é matar em nome de Deus. E aí é quando Santo Agostinho também fala isso, né? Rogo a Deus que livre-me de Deus. Rogo a Deus, com letra inicial maiúscula, que livre-me de Deus, com letra inicial minúscula. Eu peço a Deus, o ser onipotente, onipresente, onisciente, que me livre desse. Desse que você diz assim, mata esse cara pelo amor de Deus. Esse que você já banalizou. São critérios diferentes. Mas é muito importante você entender que nesse processo de 11 de setembro até essa nova escalada terrorista, que já foi tema da PF, não vai ser repetido, tá? A ideia aqui é de você já abarcar o conhecimento que você tem acerca. E já começa com ele. Já começa. Um dos acontecimentos mais, digamos assim, destacados na mídia nos últimos anos, quando se trata de terrorismo, foi o 11 de setembro. Atentado este, ocorrido, tarará, tarará, e essa nova escalada você já vai remeter a esse parágrafo. O conhecimento popular, o conhecimento de mundo, foi essa referência que se tem de atentado terrorista, foi o 11 de setembro. Mas já foi evoluindo. Hoje nós já vivemos outros critérios de escalada terrorista. Nós já temos o terrorismo biológico. Eu não preciso entrar, mas depois eu começo a tratar. Veja que eu já saí daqui, no segundo tópico ele já quer que você trate do Estado Islâmico em si, porque foi o Estado Islâmico associado a esse atentado terrorista. Depois disso ele quer saber a reação mundial ao terrorismo. A reação mundial é como se ele estivesse pedindo para você soluções. Eu nunca poderia começar com esse parágrafo. Veja que isso aqui é um critério linear. Essa reação que você tem mundial ao terrorismo são as ações efetivas das grandes potências mundiais que trabalham para coibir, para mitigar, para amenizar todos os impactos que você tem sociais, também religiosos, por causa dessa intolerância, dita como intolerância religiosa. O número de conflitos que você tem. Olha a intervenção da ONU. Saber o que a ONU faz. É uma das questões importantes para se citar aqui. Você cita nessa reação mundial, praticamente são as soluções, o que os países vêm fazendo para coibir essas ações terroristas. Seja num combate no aeroporto, olha a época quando aconteceram aqueles atentados em Boston, né? E os aeroportos passaram por um critério assim de, meu Deus do céu, só faltava pedir seu tipo sanguíneo. Se o cara tivesse barba grande e tivesse traços de um muçulmano e usasse vestes de muçulmano, ele era um possível terrorista. Era um homem-bomba em potencial. Você já ficava lá. E depois disso veio a moda da barba. Você sabe, né? Porque a moda da barba veio depois disso. Porque muitas pessoas começaram a usar barba para afrontar aquilo. Como uma afronta. Isso é um processo xenofóbico. Foi criado no país, no mundo, um processo de xenofobia. Total xenofobia. Quer um exemplo enorme para um processo de xenofobia, bombástico, que teve reação também terrorista? O jornal Charlie Hebdo. O jornal Charlie Hebdo é algo assim gritante. Olha só, você vive num país que prioriza uma bandeira que tem o critério único e exclusivo da tríade: igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade como? Fraternidade com quem? E a liberdade só essa que existe, de expressão. Um país em que há um número muito grande de estrangeiros, né? Maioria muçulmanos, e que o Charlie Hebdo era aquele jornal crítico,
veemente em relação a isso. Você não entende o porquê de fazer isso, o porquê de fazer. A partir do momento que tem uma eu não vou mostrar para não ficar um negócio muito bombástico, que tem um casamento homoafetivo, né, que eles colocam em francês. É Moisés, né, que na verdade não é Moisés, para nós é Maomé, né, porque você olha, tem gente que diz que é Moisés, mas Maomé. Aí tem Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eles tendo uma relação sexual. Num desenho animadinho, bem legal, assim, bem bacana. Aí você olha e fala assim, é para rir, é? É para quê? Eu faço aquilo para quê? Para incitar em você uma crítica. O que eu quero? A intenção comunicativa daquilo ali é o quê? Provocar. Só. É como você pensar hoje no humor relacionado aos stand-ups. Até onde vai o humor? É o humor até onde? Quando eu desmereço, quando eu desrespeito alguém? Tá bom, então eu vou tirar da TV vários programas. Você quer um exemplo? Escolinha do Professor Raimundo. A Escolinha do Professor Raimundo é a união de todos os estereótipos que são e que passam pelo processo de discriminação, de bullying. Você tem o árabe, você tem o nordestino, você tem a menina gata do corpão, que não é muito bem dotada de inteligência, mas quando ela mexe a bunda, o professor dá nota 10. Né? Você tem a pessoa que é obesa, você tem aquela que tem a visão de pensar tudo em sexo, associa tudo isso à virgem, caixa, mulher com não sei quantos anos que nunca trabalhou. Né? Você tem o gay, você tem o pobre, né? Você tem o muito inteligente que as pessoas não gostam daquele cara que é muito inteligente, o nerd. Todo o processo de exclusão está ali. Anos a fio de sucesso na mídia. Nem aí, as pessoas nem ligam. E você não entende. Cefa, nós somos hoje a 4ª cidade mais violenta. Mas, meu amor, um país que trabalha com educação, na base da porrada, não pode reclamar de violência, não. Que bate, olha que eu estou falando de bater, não é a palmadinha assim de leve, não. Não é bater na mão e fazer isso, não. É espancar, surrar uma criança, um adolescente. Essa criança cresce assim, e você tem os índices de violência hoje, pessoas que vão fazer um assalto, elas descarregam todo o ódio, toda a ira ali. Aí você diz assim, eu não posso trabalhar com controle, porque as pessoas estão fazendo isso, se a educação toda ela foi baseada assim, desde a época da escravidão. Desde a escravidão foi assim. Aquele que desobedecia era chicoteado. E o chicote transformou-se em cinto, transformou-se em corda, transformou-se no pano de prato que a mãe bota no ombro. A sandália havaiana, a havaiana de pau que você tinha na internet. Aqui, esses tópicos, eu vou ter que equilibrar nessa informação, porque tem um ponto para cada ponto. Sim. Eu posso falar de um e deixar o outro? Posso. Eu vou dizer como. Se eu tenho propriedade para falar de 11 de setembro, dessa nova escalada terrorista, eu tenho aqui no máximo 4 pontos. Se eu dou muito foco ao 11 de setembro de 2001, porque eu tenho conhecimento, mas eu não sei tratar muito da escalada terrorista, eu vou ter menos pontos nesse parágrafo. Eu vou aqui corrigir. Mas aí, quando eu chego no segundo tópico, vou tratar do Estado Islâmico, eu trabalho, mas não é porque eu vou ter de usar aqui 2, 3 parágrafos para falar sobre isso. Não, eu vou usar só um, mas eu usei a informação que ele queria, tratar de intolerância e agressividade. E aí eu vou obter os 4 pontos. Aqui, eu só vou obter mais 4 pontos, tá? Se, e somente se, eu falar dessa reação mundial ao terrorismo, ou seja, as formas de combate ao terrorismo. O que é que está sendo feito para combater? E eu vou citar exemplos. Eu só vou tirar até 4 pontos. Só, eu não posso tirar 5 aqui. Ou eu tiro 4 ou eu tiro menos. Se eu inverter a posição, passa para 50%. Por mais que tenha sido completo. Se eu começasse pelo Estado Islâmico e aqui 11 de setembro, eu perderia 50% da nota. Seríssimo. Pois não. Tem que ser 3 parágrafos ou... Ó, podem ser 4 parágrafos. Não tem problema, podem ser até 5. Mas eu tenho de priorizar esses tópicos. Tem pessoas que optam por fazer 3 linhas de apresentação. É desnecessário, você não vai ser pontuado por aquilo ali. Você vai ser pontuado por isso aqui. Só para seguir esses tópicos. Então, a conclusão aqui não importa, a introdução não importa. A introdução já é começar aqui. Tem de linkar. O processo de coesão é essencial. Assim, dessa forma, com isso, diante disso, devido a isso, em consequência disso, tem de fazer os links. Isso aí é o critério importante. Não podem ser blocos de informação, eles têm de estar interligados. Certo? Você falou que no primeiro parágrafo sobre a nova escalada terrorista.
Sim. falar sobre a questão da onda, julgar toda essa aeroporto, enfim. Quando eu faço isso, eu estou dando exemplos e eu poderia estar tornando isso argumentativo. Não, mesmo que você torne argumentativo, o critério não é de convencer, você não vai continuar com esse processo. Quando você mostra aqui, por exemplo, a nova escalada terrorista, são os níveis de terrorismo que você tem hoje no país. Você vai mostrar, no mundo, desculpe, hoje. Quando eu vou chegar aqui à reação mundial, e eu vou mostrar, por exemplo, as soluções, aparentemente é um argumento, mas não é argumento. Eu quero solucionar esses problemas que existem. Você vai utilizar aqui critérios, elementos que vão aqui parecer sim argumentos, mas não são argumentos. Porque a intenção não é essa. Sabe quando é que eu uso argumento? Quando eu uso referências históricas. Quando eu digo segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, com isso então devemos, vemos. Então eu vou usar modalizadores de discurso completamente diferentes. O bom é na prática, quando você vai começar a trabalhar texto dissertativo, argumentativo, aí você consegue diferenciar. Aí fica bacana. Tá ok? Mais alguma coisa? Pois não. Se eu pegar essa redação, eu faria o seguinte. Minha introdução seria o primeiro tópico, que eu acho muito cara de introdução. Falar sobre isso. O segundo tópico eu dividiria em 2 desenvolvimentos, mais ou menos, e o terceiro para mim é a conclusão total. Esse aqui é a cara da conclusão. Esse aqui é a cara da conclusão, porque ele encerra o processo de discussão. Eu vou mental e fazer 3 parágrafos sobre. Mas se você escrever bem sobre isso aqui, em 10 linhas, 10 linhas, 10 linhas, dá certo. Eu não consigo fugir do introdução, desenvolvimento. Mas aí se for o quarto plano, Não perde, mas entenda, se eu priorizar o Estado Islâmico a mais, eu posso deixar, na verdade, a desejar no anterior. Eu tenho que ter cuidado com isso. É ponderação de escrita, é muito para escrita isso. Se tivesse tempo, eu faria o texto todinho com vocês. Escrever na hora, assim, que fica bacana. O quê? Sim, fazer eu corrigir? Pode fazer. Sem problema. Eu já entreguei, para quem é da turma da PF da noite, eu já deixei as redações faz tempo, viu? Lá em cima. Ei, faz tempo que eu deixei. Muito antes do recesso, o meu recesso, né? Bem antes do recesso. Tá ok? No mais, alguma coisa? Depende da nota que seria dada. Não sei. Aí depende da nota geral, né? Depende. Aí vai depender, tá? Pessoas, muito obrigada. Boa tarde, até mais. Valeu.